Olá pessoal, meus alunos do terceiro ano do Unisal, quinto semestre, professor do Suário na área, agora mais tecnológico do que nunca, né? Preparei aqui um pequeno estúdio em casa com o nosso Data Show, né, a câmerazinha, para tentar levar a vocês um conteúdo melhor. Vocês sabem que agora o Unisal mudou a sistemática das aulas, permite que nós gravemos os vídeos, né? Então nós vamos fazer o seguinte, a sistemática minha vai ser o seguinte, tá? Vamos seguir a seguinte metodologia. Eu vou mandar previamente o material para vocês, o material apostilado, ok? Como já mando habitualmente. Vou mandar também para vocês os mapas mentais das aulas na forma de PowerPoint, tá? As questões que serão respondidas no horário de aula. Durante o horário de aula eu vou estar disponível lá na nossa plataforma também para receber as questões que vão contar como presença e também vou estar disponível no horário de aula para tirar eventuais dúvidas que surgirem com relação ao conteúdo ministrado, tá certo? Então, pessoal, nós estamos com um verdadeiro arsenal de guerra aí para enfrentar esse período de quarentena, tá? Material de apoio, mapas mentais, questões, né, de assimilação de conteúdo e tira dúvidas no AVA, tá certo? Vamos entrar em conferência no AVA para tirar eventuais dúvidas, ok? Como eu estou gravando em casa, vai acontecer de repente da minha cachorra querer participar da aula, né, de uma criança passar aqui na frente, então me perdoem nesse sentido, é o que dá para fazer. Tá joia, pessoal? Então, começando a aula efetivamente, eu vou começar esse vídeo, aliás, esse vídeo vai ser sobre o tema da aula passada. Vou fazer uma revisão bem rápida da aula passada, porque alguns alunos tiveram dificuldade, né, com a plataforma. Na aula passada nós falamos de sigilos constitucionais. Ainda num desdobramento, ainda desdobrando o direito à privacidade e à intimidade, a Constituição garante o sigilo de diversas atividades, né, e o sigilo de domicílio. Então, nesse tópico de hoje, nós vamos falar justamente de sigilos constitucionais. Né, sigilos instituídos pela Constituição de modo a preservar o quê? A privacidade, a intimidade do indivíduo, tá? E quais são esses sigilos constitucionais? A Constituição fala em sigilo, incisos 11 e 12, né, do artigo 5º, fala em sigilo de domicílio, de correspondência, de dados e das comunicações. Vamos, numa forma bem rápida e sucinta, falar de cada uma dessas formas de sigilo constitucionais, começando pelo sigilo de domicílio, cujo o objetivo, pessoal, nada mais é do que preservar o espaço físico onde o cidadão, o indivíduo, possui as suas mais íntimas relações. Então, a ideia do sigilo domiciliar é proteger aquele espaço, aquela área, né, o lar do indivíduo, o lugar físico onde ele exerce as suas relações mais íntimas, as suas relações familiares, né? E como a Constituição exerce, né, executa esta proteção? Ela faz isso lá no inciso 11 do artigo 5º, que eu não vou ler, tá, para agilizar, mas esse dispositivo, vocês vão verificar da leitura, que ele possui uma regra e 4 exceções, pessoal. Uma regra e 4 exceções. A regra é: ninguém pode entrar na casa de um indivíduo, ninguém pode entrar numa casa sem autorização do morador daquela casa, tá certo? Então essa é a regra, olha lá, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Essa é a regra, ok? Exceções à regra, ou seja, hipóteses em que será possível ingressar em domicílio mesmo sem autorização do morador. Vamos a elas: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. Então, essas aqui, pessoal, são as hipóteses em que é possível ingressar no domicílio sem autorização do morador, tá? Flagrante delito, hipótese em que o crime está ocorrendo ou acabou de ocorrer, basicamente. Desastre, né? Situação de alagamento, desmoronamento, tá? Prestação de socorro, um vizinho, por exemplo, doente, né, e que liga esbaforido porque está infartando, está numa situação que não consegue sair de casa para pedir socorro ou ligar, né, e você adentra a residência para prestar socorro àquele vizinho, né, em situação dificultosa de saúde. E por fim, determinação judicial.
Essa aqui, pessoal, é a exceção mais importante, tá? Essa é a exceção mais importante. Normalmente é essa daqui que se pergunta em exames da OAB e em concursos públicos, e é a mais comum no dia a dia jurídico, tá? Então é possível entrar no domicílio com determinação judicial e durante o dia. Vamos destrinchar um pouquinho isso daqui, pessoal, tá? Note que o dispositivo fala em determinação judicial. Determinação judicial, pessoal, entendam, é determinação de autoridade judicial, ok? Ministério Público pode autorizar? Não. Delegado de polícia? Não. Prefeito? Não. Presidente da República? Eu posso autorizar, ok? Vou fazer lá, os caras vão entrar. Não pode, presidente. Não, mas eu quero. Não, mas não pode, presidente, ok? Só quem pode autorizar o ingresso em domicílio, o ingresso forçado, é a autoridade judicial, tá? E o outro detalhe do dispositivo, essa determinação judicial deve necessariamente ser cumprida durante o dia. E o que é dia? O dispositivo não fala. A doutrina utiliza 2 critérios para nos informar sobre o que é dia, né? Para efeito de invasão domiciliar, tá? Dia tem o critério cronológico e o critério físico astronômico. O critério cronológico, temporal, diz que dia é o período que vai das 6 da manhã às 18 horas da tarde. Então, das 6 às 18, das 6 da manhã às 6 da tarde, é dia, pelo critério cronológico. Já pelo critério físico-astronômico, dia é o período que vai da aurora ao crepúsculo, do nascer ao pôr do sol, tá certo? É o período com luz solar. Qual é o critério correto, professor? Não existe um critério correto, né? A doutrina e a jurisprudência aceita os 2 critérios. Tudo bem, pessoal? Tá? Para terminar sigilo de domicílio, já falamos, né, da regra, da exceção, tá? Vamos falar o que vem a ser casa, pessoal. Vamos falar o que vem a ser casa para efeito jurídico, porque o dispositivo constitucional fala a casa é asilo inviolável, tá certo? Do indivíduo. E o que é casa para efeito de proteção constitucional? A Constituição também não fala. E aí nós temos que buscar uma interpretação sistemática. Nós temos que buscar no sistema, no ordenamento jurídico, o que vem a ser casa. E nós vamos encontrar a definição, que é a que a doutrina utiliza, lá no artigo 246 do CPP, que vai dizer que casa é qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva ou compartimento não aberto ao público, onde se exerce licitamente atividade ou profissão. Então esses aqui, os conceitos de casa que nós vamos achar não na Constituição, mas numa interpretação sistemática lá no artigo 246 do CPP. Ok, pessoal? Com relação a sigilo domiciliar, esses são os pontos mais importantes, tá? Tocando adiante, sigilo das correspondências e sigilo de dados. Esse está no inciso 12 do artigo 5º da Constituição. E o dispositivo fala em sigilo da correspondência, da comunicação telegráfica, de dados e das comunicações telefônicas. Vamos também, sucintamente, rapidamente, falar de cada uma dessas formas de sigilo constitucional. Começar pelo sigilo da correspondência e da comunicação telegráfica. Aqui, pessoal, com relação a esses 2 sigilos, de correspondência e da comunicação telegráfica, a gente vai utilizar aquela regra geral que nós aprendemos lá na parte geral dos direitos fundamentais, segundo a qual nenhum direito individual, por mais importante que seja, mesmo o direito à vida, ele não é um direito absoluto. Todo direito é relativo, tá certo? E um direito individual, um direito fundamental, ele é limitado por outro quando se coloca em conflito com esse outro direito, ok? Vimos isso na parte geral. Essa é a regra que nós utilizamos aqui. A Constituição, então, ela vai proteger o sigilo de correspondência e da comunicação telegráfica. Porém, quando qualquer um desses direitos estiver em choque com outro direito fundamental, nós temos que fazer concessões recíprocas. Alguém vai ter que ceder um pouco mais, um pouco menos, de modo que nós possamos estabilizar a aplicação da norma constitucional. Então, um exemplo clássico que a doutrina traz aqui, por exemplo, é com relação ao sigilo da correspondência. A correspondência é protegida, o seu sigilo é protegido constitucionalmente. Mas suponhamos, pessoal,
que um detento, né, um preso em execução penal, alguém cumprindo pena em estabelecimento prisional, começa a se utilizar do recurso da correspondência, né, a escrever cartas, para ordenar o cometimento de crimes fora da prisão, que tem ocorrido no Brasil com organizações criminosas, né, que atuam dentro dos presídios nacionais, tá? E o diretor do presídio está informado a respeito dessa iniciativa, dessa estratégia. Ele, então, em nome da segurança pública, note os dois direitos em conflitos. O direito individual do preso, né, a sua privacidade, a sua intimidade, garantindo o seu sigilo das suas correspondências, e, de outro lado, o interesse de toda a sociedade na segurança pública, em evitar, né, o ordenamento, o cometimento de crimes, né, ou crimes ordenados pelo presidiário de dentro da prisão. No choque entre o direito individual à privacidade do preso e o direito coletivo social à segurança pública, o direito individual cede espaço e o diretor da prisão, né, lógico que motivadamente, está autorizado a violar a correspondência. Isso está disciplinado, inclusive, na Lei de Execução Penais, né? Está lá no material que eu enviei para vocês. Com relação à comunicação telegráfica, é a mesma coisa, pessoal, né? Só considerando que comunicação telegráfica hoje praticamente não se utiliza mais, tá? Hoje praticamente não se usa mais telégrafo. O telégrafo é o e-mail, né, de 30 anos atrás. Ok, pessoal? Tranquilo? Continuando agora, sigilo de correspondência, então, falemos agora do sigilo de dados. Esse é importante, pessoal, tá? Esse é importante. Sigilo de dados abrange dados bancários, fiscal, né, ou fiscais, e dados telefônicos, tá? Dados bancários, fiscais e telefônicos. Vamos começar pelos dados bancários, pessoal, tá? Sigilo de dados bancários também é um direito relativo e está relacionado à privacidade, ok? Óbvio que se a pessoa tem acesso às minhas movimentações financeiras, né, ela vai saber muito da minha vida pessoal, né? Vai saber das minhas dívidas, né? Do meu cheque especial vencido, né? Vai saber muito da minha privacidade se ela tiver acesso às minhas informações financeiras, que encontram-se em instituições financeiras. Então tem que preservar, né, essas informações financeiras. Mas essa preservação, esse sigilo, é relativo. Ou seja, de novo, ela cede espaço quando diante de um outro direito fundamental, como, por exemplo, o direito de persecução penal, né, o direito do Estado de investigar uma eventual prática criminosa, tá certo? Que é muito comum, tem acontecido muito na Lava Jato. Muitos dos crimes da Lava Jato foram levantados a partir, né, de criminosos identificados a partir de movimentação bancária, movimentação financeira, remessa de dinheiro para o exterior, né, a atuação forte do COAF informando o Ministério Público. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, existe sim por parte da Constituição e em nome da privacidade a proteção ao sigilo bancário, ok, pessoal? De dados bancários, mas ele é relativo. E a questão aqui é, quem pode quebrar esse sigilo bancário, pessoal? Tá? Essa é a grande polêmica. O professor Marcelo Novellino, tá, na sua obra, ele põe uma posição um pouco mais restrita. Ele fala, olha, quem pode quebrar o sigilo bancário são as autoridades judiciais e as comissões parlamentares de inquérito federais e estaduais. Ele exclui as municipais, né? Que é bom, né? As federais e as estaduais, tá? Além disso, podem quebrar o sigilo de dados bancários o Ministério Público, desde que para instruir investigação onde, né, se está apurando eventual utilização de dinheiro público. Então, o Ministério Público também pode quebrar diretamente, pedir diretamente, né, a quebra do sigilo bancário, desde que a investigação em questão diga respeito à utilização de dinheiro público, de verba pública, ok? Ocorre que outros doutrinadores estendem um pouco, né, esse rol, né, e o fazem com razão, e o fazem com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou trazer para vocês a posição do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, que além dessas possibilidades aqui, dessas autoridades aqui, judiciais,
Comissão Parlamentar e Ministério Público, ele acrescenta também como autoridades aptas a quebra direto do sigilo bancário. Quem mais? Tá? As autoridades fiscais, né, e o Tribunal de Contas da União. Então vem o Vicente Paulo Marcelo Alexandrino e fala, olha, além do Judiciário, além das CPIs, além do Ministério Público, podem sim quebrar dados, né, o sigilo bancário, né, requisitar diretamente dados bancários, o TCU, tá, quando se tratar de apuração versando sobre dinheiro público, e também as autoridades e agentes fiscais tributários da União, quando esses dados bancários forem essenciais para instruir procedimento administrativo em curso perante os órgãos fiscais, por exemplo, a Receita Federal. Tá certo? Então, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino estendem o rol lá do Marcelo Novelino para incluir, além, né, de Judiciário, Autoridade Judicial, CPI, Ministério Público, incluir também TCU e autoridades e agentes fiscais. E eles, né, o Vicente Paulo e o Marcelo Alexandrino, fazem isso com autoridade, né, e embasado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok? Desde a edição da Lei Complementar 105, em 2001, tá? Que trata dessa questão da quebra de sigilo, o Supremo foi instado várias vezes, provocados para se manifestar a respeito dessa possibilidade. E o Supremo vem reiterando a constitucionalidade da Lei Complementar 105, né? E autorizando que todas essas autoridades que nós acabamos de ver possam sim, né, quebrar diretamente, quebrar entre aspas, né? Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, né, o sigilo bancário, tá bem? E nesse ponto é importante destacar uma decisão recente do Supremo, no final do ano passado, né, naquele caso da rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde o filho do presidente Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro, ingressou com uma ação no Supremo pedindo para que fossem desconsideradas provas no processo contra ele, que foram obtidas diretamente, né, pelo Ministério Público junto a instituições financeiras, sob a alegação de que o Ministério Público, né, a partir da informação do COAF, teria quebrado o seu sigilo bancário e violado o seu direito à intimidade. Né? Num primeiro momento, o ministro e presidente do Supremo, Dias Toffoli, concedeu a liminar, né, no sentido de que de fato houve a violação. Mas a questão foi para o plenário, e o plenário, por maioria, manteve a posição que o Supremo vem sustentando, né, desde a edição da lei complementar, no sentido de que não há quebra de sigilo nessas hipóteses. O que o Supremo fala? O Supremo diz assim, olha, quando, tá, COAF, né, ou instituições bancárias, elas liberam informações, aí no caso era sobre o COAF, que agora é o IFE, né, quando liberam informações bancárias para Ministério Público, né, para agentes de fiscalização fazendária, tá? Não há quebra de sigilo. Quem fala isso é o Alexandre de Moraes. Há compartilhamento de dados. Por quê? Porque essas autoridades que recebem os dados, tá? Ministério Público e agentes fiscais tributários, eles também têm que manter o sigilo da informação recebida. Ok? Então o Supremo fala, olha, não vem com esse papinho de que aí tem quebra de sigilo, porque não tem quebra de sigilo. Na verdade, a informação tramitou por entre órgãos, né, estatais de investigação, todos eles comprometidos com a manutenção do sigilo da informação. Tá? Então, o Supremo manteve a sua posição, né, quebrando a liminar do ministro Dias Toffoli. Eu coloquei aqui a fixação, né, da tese, é o tema 990 de repercussão geral, aquele recurso extraordinário. Depois vocês deem uma olhadinha, porque ele é um tanto extenso aqui. Ok, pessoal? Então, com relação ao sigilo de dados bancários, é isso. Sigilo fiscal, pessoal, segue a mesma sistemática. Tá? Quando a gente fala de sigilos de dados fiscais, segue a mesma sistemática. Tá? A nossa movimentação fiscal, a nossa vida fiscal, revela muito também da nossa privacidade, da nossa intimidade. Né? Você pega lá a declaração de imposto de renda do professor Surrell, por exemplo, né? Você vai ver ali o quanto de dinheiro aquele homem tem, né? Você vai saber muito sobre a vida pessoal daquele sujeito, né? Vai descobrir que ele é dono, por exemplo, de metade de cruzeiro, tá certo? A outra metade é do Bruno, né? Do Bruno Creado. Mas revela muito da nossa intimidade, né, pessoal? Então tem que ser preservado.
E quando vai poder ser quebrado? E quem vai poder quebrar? Aí a gente segue a mesma sistemática, né? A mesma sistemática do sigilo bancário, tá bem? Aqui não tem muita coisa para acrescentar. Com relação a dados telefônicos, só fica o registro aqui, tá? Com relação a dados telefônicos, pessoal, quando a gente fala em sigilo de dados telefônicos, não é interceptação telefônica. Dados telefônicos são os registros das ligações realizadas por um determinado aparelho telefônico. Então, quando eu falo em dados telefônicos, eu não quero a conversa. Eu quero saber para quem e quando aquele aparelho ligou, tá? Não me interessa a conversa. Quem pode obter essa informação, tá? Autorizar, né, a obtenção dessa informação. Autoridades judiciais e CPIs, federais e estaduais, tá certo? Aqui, de fato, né, a jurisprudência restringe a essas autoridades. Quem trata disso? Natália Masson. Tudo bem, pessoal? Então, com relação ao sigilo de dados, né, esse aqui é o mais importante. Vamos falar rapidamente aqui do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, né? Sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, tá? Também são protegidos pela Constituição os sigilos das comunicações telefônicas, telegráficas e telemáticas, né? O que é, já de cara, o que é uma comunicação telemática? Comunicação telemática é aquela utilizada com o apoio, né, com base em recursos tanto de telecomunicações como de informática. Traduzindo, é WhatsApp, é e-mail, né, é Skype, tudo isso é comunicação telemática, ok, pessoal? Se você olhar o dispositivo constitucional, você vai ver que a literalidade, na sua literalidade, o dispositivo ele protege apenas comunicações telefônicas e telegráficas. Ele não fala, a Constituição não fala em comunicações telemáticas. As comunicações telemáticas foram introduzidas, né, nesse rol aí por uma mutação através da interpretação do Supremo Tribunal Federal, né, gerou uma mutação constitucional, tá certo? Obviamente que em 1988, né, não era dado ao constituinte originário pensar em WhatsApp naquela época, tá certo, pessoal? Então o que acontece? Ele quis proteger as comunicações em geral, só que o que existia em termos de comunicação na época era comunicação telefônica e telegráfica. A partir do momento em que a sociedade, a tecnologia evolui e cria uma nova forma de comunicação, a telemática, o que o Supremo Tribunal Federal faz? Ele atualiza a sua interpretação do dispositivo, né, dando um novo sentido ao dispositivo constitucional. No caso, ampliando o alcance do dispositivo constitucional. O que é isso, pessoal? Quando, através da interpretação, o judiciário confere um novo sentido à norma constitucional, adaptando-a à tábua dos valores sociais. Isso é mutação constitucional. Tá certo? Então, as comunicações telemáticas entram aqui por mutação constitucional. E sobre a interceptação telefônica, minha assistente chegou ali para cortar, só um minutinho lá. E sobre a interceptação telefônica, essa só será possível, né, a quebra do sigilo da comunicação telefônica, a interceptação da conversa telefônica, ela só vai ser possível nos termos da Constituição quando houver ordem judicial, quando for para tratar de investigação criminal ou instrução processual penal e se houver previsão em lei. Então vamos lá, pessoal. Precisa que tudo isso daqui esteja presente para se falar em interceptação telefônica. Primeiro, é preciso uma lei regulamentando a matéria constitucional. Essa lei já existe, é a 9296 de 96, ok? Essa lei já existe, a matéria já está regulamentada. Uma vez regulamentada, a interceptação dar-se-á a partir de uma ordem judicial, ordem, né, de autoridade judiciária, e sempre para instruir uma investigação criminal ou um processo penal, né? Aqui faltou instrução processual penal. Tá bem, pessoal? Sempre para investigação, né, ou para o processamento de questão penal. Não dá para pedir uma interceptação em matéria civil, né? Ah, estou desconfiado que a minha esposa está me traindo, né? Eu vou pedir para o juiz para interceptar o telefone dela. Não, aí não dá.
Para matéria civil, você não pode utilizar a interceptação telefônica. Só para matéria criminal. Ok, pessoal? É isso que a gente tinha de fundamental com relação aos sigilos constitucionais. Sei que foi um pouco rápido, mas como eu disse, isso aqui é uma revisão dessa matéria que já começamos na aula passada, só para que os alunos não ficassem, aqueles que não conseguiram acessar o sistema, não ficassem sem as informações necessárias. No mais, o material vai estar postado para vocês hoje ou amanhã, tá? O material completinho. E quinta-feira, no nosso horário de aula, eu estarei à disposição para tirar dúvidas lá no ABA. Ok, pessoal? Um grande abraço, bom estudo para todos vocês!